Então, depois que nós oramos, depois que nós cantamos, depois que nós já oramos para nossas crianças, eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós continuamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Atos. Como você pode perceber, eu tenho andado muito mais rápido do que eu tenho feito em Lucas. Porque se fosse Lucas, a gente estava no capítulo 1 ainda. Tem a sua vantagem e as suas desvantagens de andar um pouco mais rápido. As desvantagens eu não prego, eu não consigo ir tão profundo nos versículos, em pequenos trechos, mas eu consigo cobrir um pouco mais de terreno, todos os domingos. E dá a ideia geral do que o texto está nos falando ali no capítulo todo. Por enquanto tem dado para fazer isso, vamos ver até quando. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós lemos a partir do versículo 1. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi este mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar destes acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio,
toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém lá. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Neste momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dissiparam e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem do nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Palavra de Deus. Então, mais um texto maravilhoso da palavra de Deus, que a gente podia gastar algumas semanas só nesse texto. Mas eu quero falar algumas coisas que saltam aos nossos olhos, que nós podemos aprender diretamente como igreja do texto que nós acabamos de ler. Mas antes disso, eu convido você mais uma vez à oração. Senhor, nós estamos diante desse texto maravilhoso e majestoso, Senhor. Nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é verdadeira, que é capaz de transformar, que é capaz de mudar histórias e vidas. E, Pai, ninguém é capaz de pregar a Tua palavra de maneira que ela é digna de ser pregada. Agora eu oro a Ti, ó Deus, que o Senhor venha falar através da minha vida, que o Senhor venha glorificar o Teu santo nome, que o Senhor venha exaltar a Cristo, que o Senhor venha, Pai, alimentar e abençoar o Teu povo, de forma que só Cristo, Pai, só Cristo apareça aqui hoje.
Faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se nós podemos dividir esse texto aí, e a NVI ela faz isso, né? Ela faz com 3 subtítulos aí, mas eu dividirei esse texto em 2 grandes blocos, do versículo 1 até o versículo 16, que nós temos a história de Ananias e Safira, e consequentemente logo depois vem os milagres dos apóstolos, mas do versículo 17 até o final, o texto, o livro de Atos, Lucas vai nos relatar o quê? A consequência, mais uma vez, de você pregar a verdade, de você pregar a palavra, de você obedecer a Deus. Então, nós vamos tentar dividir isso aqui nesses 2 grandes blocos hoje. Mas a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto aqui, nesse primeiro grande bloco, é que a igreja é um lugar da presença de Deus, e por isso a igreja é santa. A igreja é o lugar da presença de Deus. Esse ajuntamento, quando nós nos ajuntamos aqui como igreja, esse lugar é santo. A presença da igreja é santa. Então, a igreja é o lugar da presença de Deus, é um lugar santo. É a primeira coisa que nós vemos aqui. Eu lembro, há algum tempo atrás, alguns anos atrás, aliás, há mais de 10 anos atrás, eu li esse texto para alguém que não era cristão, que não professava Cristo, tinha simpatia pelo cristianismo e tudo, mas tinha algumas dificuldades, principalmente porque havia passado por algumas igrejas, dessas igrejas da prosperidade, que pregam venda e troca com Deus. Vem aqui, traga o seu dinheiro e Deus vai te abençoar. Vem aqui, coloca no gasofilácio e Deus vai te dar isso que você está querendo. Então, era uma pessoa machucada com esse tipo de falso evangelho, porque isso não é evangelho, isso não é Bíblia. Então, eu li esse texto para ele. Se você prestou atenção aqui, a gente tem a história no comecinho de tudo aí, de Ananias e Safira, que eram um casal. E a Bíblia nos relata que eles foram e venderam uma propriedade e trouxeram parte desse dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas para você entender isso daqui, você precisa entender o que nós lemos na última semana. O que nós lemos na última semana? Como acaba o capítulo 4, se você virar a sua página para trás aí, você vai ver, a partir do versículo 32, o que está escrito assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um é o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, trazendo dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui tem um homem chamado José, natural de Chipre, que agora ele tem uma propriedade, ele vende tudo que ele tem e ele entrega aos pés dos apóstolos. E aquilo é impactante ao ponto de os apóstolos da igreja darem um apelido para ele, e chamá-lo de Barnabé, que significa o encorajador. Ele fica conhecido no meio da igreja. E então nós temos uma resposta a tudo isso. Porque aí nós temos o capítulo 5, versículo 1, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Esse também aí é uma conexão com a história anterior. Então, José vendeu a propriedade, Ananias e Safira também venderam. Só que o resultado de um e de outro são completamente diferentes, e é isso que o texto quer deixar claro aqui.
E a primeira pergunta que fica na nossa leitura, que nós começamos a ler aqui, rapidamente, se você lê, como eu li para esse meu amigo há muitos anos atrás, você apenas lê o versículo, você não explica nada. Geralmente a resposta que você tem é essa: tá vendo? É por isso que eu não gosto da igreja. É porque é esse comércio. Por que ele tinha que dar tudo o que ele tinha? Por que Deus não está satisfeito com metade do que ele tinha? Por que Deus não está satisfeito com uma porcentagem do que ele tinha? Eu não acredito nesse Deus. Eu não consigo aceitar esse Deus. E talvez essa seja a sua reação quando você lê esse texto. Porque ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante o levou e colocou aos pés dos apóstolos. As pessoas ficam furiosas, e outras pessoas mal intencionadas pegam esse texto e falam o seguinte: Deus sabe o que você tem na conta do banco, Deus sabe quanto vale aquela sua propriedade, então Deus te ordena que vá, vende tudo que você tem, traga para a igreja, e você vai ser abençoado. Não seja como José, não seja como Ananias e Safira. E aí você tem que sair, vender tudo que você tem, trazer aos pés dos apóstolos. É isso que essa palavra está nos ensinando? É isso que esse texto está nos ensinando? Não. Não. E se você lê essa passagem dessa maneira, ou se alguém te ensinou essa passagem dessa maneira, essa pessoa te ensinou uma heresia. Ele não te ensinou a palavra de Deus. Porque essa passagem ela não está lidando apenas com a questão do dinheiro. Por que então Deus mata Ananias? Não é porque ele retém para ele parte do dinheiro? Não. Ele não morre por causa da questão do dinheiro. Ele não morre porque ele retém parte do dinheiro. Por que ele morre? Ele morre por causa da mentira. Ele morre por causa da hipocrisia. Ele morre por causa do engano. É por causa disso que ele morre. Porque a partir do versículo 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu? Mas então, está vendo? O problema é que ele guardou parte do dinheiro. Não, não é o problema. O problema é que ele mentiu para o Espírito Santo. Ele mentiu para o Espírito Santo. Aí isso vai ficar muito claro quando ele perguntar no versículo 7 para a esposa dele: cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sabendo do que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela disse: sim. Qual é o problema de tudo isso aqui? Eles queriam passar uma impressão para a igreja de que eles estavam fazendo aquilo que José tinha feito. Eles queriam passar para a igreja uma falsa piedade. Olha como nós somos piedosos. Nós vendemos tudo o que nós tínhamos para dar e colocar nos pés dos apóstolos para que as pessoas fossem assistidas por isso. Se eles tivessem chego para os apóstolos e tivessem dito: nós vendemos a propriedade por 100, estamos dando 50 para a igreja, teria algum problema? Nenhum. Se eles tivessem vendido por 100, dado 10%, seria algum problema? Não. O problema deles é que eles queriam passar uma impressão daquilo que eles não eram para a igreja. O problema de você querer passar uma impressão daquilo que você não é para a igreja, é que você não está mentindo para a igreja, você está mentindo para Deus. É hipocrisia. Você anda com uma máscara de algo que você não é, pretendendo, passando pela igreja como se, nossa, aquela pessoa é tão santa, falta até quase flutuar de santidade. Mas a vida dela, fora da igreja, não mostra isso, é completamente diferente. Esse é o problema desse texto, esse é o problema do quê? De Ananias e Safira. É por isso que eles são mortos por Deus, e não por outras coisas. Mas qual que é o propósito disso? Por que Deus mata Ananias e Safira na frente de Pedro?
Para que ele faz isso? Para mostrar que ele é santo, e ele continua santo. Porque se você for para o Antigo Testamento, no livro de Levíticos, nós temos a morte dos filhos de Arão. Quem é Arão? Arão é irmão de Moisés. Então nós temos a morte dos dois sobrinhos de Moisés. Grande homem de Deus. E por que eles são mortos? Lembra que, assim como no Antigo Testamento, nós estamos estabelecendo o povo de Deus, que é Israel aqui. Deus está entrando em aliança com o seu povo, acabou de entrar em aliança com o seu povo. Está dando a lei para eles, como eles deviam cultuá-lo. Então, os dois filhos de Arão pegam um fogo estranho, fogo que não foi aceso pelo Senhor. Eles entram no santuário, eles entram no templo, o que lhes era permitido porque eles eram sacerdotes. Mas não era permitido fazer aquilo que eles fizeram. Eles acendem fogo estranho e oferecem fogo profano ao Senhor. Fogo sai da presença do Senhor e os consome na mesma hora. E aí, o Senhor fala, e Ele dá a resposta, o porquê que eles foram mortos, por que aqueles homens foram mortos. E o Senhor fala assim, daqueles que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Daqueles que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Então ele está começando com o seu povo precisava entender uma coisa, o seu Deus é santo, sede santos porque eu sou santo. Então, para não correr o risco, nós temos agora o começo da igreja, o estabelecimento da igreja, acabamos de ter o Pentecostes, para não correr o risco de pensarmos que existe um Deus no Antigo Testamento, um Deus irado no Antigo Testamento, e um Deus bondoso no Novo Testamento. O Deus como alguns dizem, que existe um Deus no Antigo Testamento, um Deus irado, um Deus cheio de ódio no Antigo Testamento, que quer matar todo mundo. E um Deus bondoso e misericordioso no Novo Testamento. Nada mais longe da verdade. Só existe um Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele é santo, santo, santo. Seja no Antigo, seja no Novo Testamento, de eternidade em eternidade, Tu és Deus e não há outro. Ele é santo de eternidade em eternidade. Deus não muda. Então Ele é santo. E qual que é o propósito então de matar Ananias e Safira? Para que as pessoas entendessem que o Deus do Antigo Testamento não mudou. Ele é santo. Aqueles que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Esse é o propósito de tudo isso. Aí, na nossa cabeça, a gente já pensa que isso aqui, nossa, é muito radical. Foi só uma mentirinha. E, aliás, eles deram dinheiro, eles podiam não ter feito nada. Exatamente, podiam nem ter feito nada, que era melhor para eles. Foi só uma mentirinha. Que Deus carrasco, que Deus... Como que Ele pode fazer um negócio desse? Como que Ele pode matar pessoas assim? Nós precisamos entender uma coisa, como disse R.C. Sproul, todo pecado é um grito de rebelião cósmico contra Deus. Deus, Ele não aceita uma única falha moral, nenhum único pecado. Ele é santo, 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 mais uma vez. O que isso significa? Que Deus, Ele não tolera um único pecado. Eu costumo perguntar isso para a igreja frequentemente. Qual a pergunta? Quantos pecados foram necessários para condenar Lúcifer e todos os anjos da rebelião com ele? Quantos pecados? 1. Quantos pecados foram necessários para condenar toda a raça humana, todo o universo, com Adão e Eva? 1. Quantos pecados Deus tolera? Nenhum. Nenhum. Isso é dizer que Deus é santo. Ele é santo. Ele é completamente separado do pecado. Mas o fato de nós nos chocarmos com a severidade de Deus, nossa, que Deus severo, deixa claro o quão pouco nós conhecemos a Deus e a nós mesmos.
O quão pouco, quando nós nos chocamos com essas verdades, quando nós lemos um texto desse aqui e nós ficamos chocados com isso, isso mostra o quão pouco, o quão deficiente é o nosso entendimento de quem é Deus e dos seus atributos, e de quem é o homem diante dele. Então, para nós, um pecadinho, uma mentirinha, isso e os inhos da nossa vida, é só um pecadinho, é o meu pecadinho de estimação. Está tudo bem, eu não estou prejudicando ninguém, não estou fazendo mal para ninguém. Você está fazendo mal para Deus e para a glória dele. Porque o pecado é uma afronta contra a santidade dele. Todo pecado é uma afronta contra Deus. Então nós somos chamados à santidade. Os crentes são santos porque foram perdoados, justificados, redimidos pelo sangue de Jesus. Você quer saber o que o nosso pecado fez? Eles cravaram Cristo na cruz. É por isso que Deus não brinca com o pecador, porque os nossos pecados custaram a vida de Cristo. Ah, mas é só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Vou voltar para o Éden. Qual que é o grande pecado do Éden? Quem tem filho, fala assim para o seu filho, você não pode comer isso antes do almoço. Aí seu filho vai lá e come. Deus chega para Adão e Eva no paraíso e fala assim, você não pode comer isso aqui. E eles fazem? Comem. Já pararam para pensar na radicalidade disso? Nossa, que Deus severo. Porque essa é a comparação que a gente pode fazer. É Deus Pai falando para os seus filhos, não comam disso. E o filho vai lá, pai, só vou comer um pedacinho. É só um pecadinho, é só uma desobediênciazinha. Não existe pecadinho diante de um Deus santo. Ele não tolera. Então os nossos pecados são a razão da cruz de Jesus Cristo. Foram os nossos pecados que o cravaram lá. Ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. É muito para nós continuarmos vivendo uma vida de pecado e continuarmos vivendo uma vida desleixada com relação à santidade de Deus. Então, porque nós fomos perdoados, justificados, redimidos pelo sangue de Jesus, nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. O que governa o nosso comportamento não é a cultura do nosso país, ou o país que nós vivemos. O que deve controlar o nosso comportamento como filhos de Deus, não é a cultura em que nós estamos inseridos. Ponto. Em segundo lugar, o que governa, o que deve governar a nossa vida como crentes, não são os valores desse mundo. Nós não nos submetemos aos valores e à cultura desse mundo. Nossos valores estão colocados para nós aqui. Nós se submetemos à palavra de Deus, que é a regra de fé e prática para todo crente. Por quê? Porque Ele nos comprou a preço de sangue. Então, se nós vamos andar na presença dEle, se nós vamos ter o privilégio de chamar de Pai, nós temos que ser santos, sede santos, pois eu sou santo. Tem um exercício para você, vai para o Antigo Testamento e vê quantas vezes Deus repete isso. E você vai entender a seriedade de entrar em aliança com o Senhor. Então, a graça de Deus, ela é real, assim como o seu julgamento. A graça de Deus, ela é real, assim como também é o seu julgamento. Porque existe uma teologia liberal que diz basicamente isso aqui. Não, Deus é gracioso, Deus é amoroso, o que importa é o amor. No final, o que vence é o amor. E aí, com esse discurso, nós temos todo tipo de barbaridade acontecendo no mundo. Porque parece um discurso muito bonito, muito inclusivo, mas é um discurso satânico. Porque o Deus que é amoroso é o Deus que também é santo. E, aliás, é uma resposta para os liberais, uma resposta para aquelas pessoas que acreditam nesse Deus amoroso, Deus amor, amor, amor.
Se não existe julgamento, não existe graça. Se não existe julgamento, se não existe algo a julgar, se não existe o dia que Deus marcou para julgar vivos e mortos, não existe a necessidade de graça. Deu para entender isso ou não? Se não tem pecado, se não tem transgressão, se não tem um julgamento a vir sobre o pecado, sobre a transgressão por causa da santidade de Deus, para que nós precisamos da graça de Deus? Para nada. Porque se não existe pecado, não existe a necessidade de perdão de nada. Então, falar da graça de Deus é inútil se você não fala da justiça de Deus, da santidade de Deus, do juízo de Deus. Entende a falta de lógica desse tipo de pregação? Ou desse tipo de pensamento filosófico desse tempo, desse mundo? Ah, Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é perdoador, mas eu não acredito em julgamento, eu não acredito em pecado, não acredito em inferno. Então o que é graça? O que é perdão de pecados? Não existe pecado. Você está acreditando em perdão de pecados? É uma contradição de termos. Se não existe julgamento, não existe graça. Nós não precisamos disso. Por que nós temos que falar do julgamento? Porque a graça só é revelada no pecado. Aliás, gente, às vezes as pessoas me perguntam por que Deus, sendo Deus todo-poderoso, onisciente, sabe todas as coisas, por que Deus permitiu o pecado? E a Bíblia responde isso, para revelar quem Ele é, para revelar os seus atributos, para revelar a gloriosa graça do nosso Senhor. Porque não existe maneira de nós revelarmos, mais uma vez, a graça, a gloriosa graça de Deus, sem o pecado. Porque o pecado, ele revela de uma maneira tão magnífica e tão majestosa quem é Deus, e a graça de Deus, o perdão, a bondade de Deus, que sem o pecado seria impossível de ser revelado. Sabe por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para morrer, não por pessoas boas, que não precisam de perdão. Deus mostra o seu amor por nós, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus, Ele não enviou o Filho dEle para morrer por pessoas boas, Ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus inimigos. Isso demonstra de uma maneira magnífica o amor, o perdão e a graça de Deus, como nada mais mostrariam. Como seria impossível sem a revelação do pecado. Então, o apóstolo Paulo, ele nos coloca essas duas coisas juntas, quando ele diz: considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Dou sorte, também tu serás cortado. Então o apóstolo Paulo, ele não tira um e coloca outro. Deus é gracioso, então está liberado, faz o que você quiser. Mas ele também não fala, Deus é santo, vocês estão tudo perdido e acabou. Não, Ele é santo, mas Ele é bom. E Ele é perdoador. Considerem, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Nós nunca perdemos de vista isso. Nós nunca colocamos um contra o outro. Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é perdoador. Nós sempre andamos debaixo dessas verdades, do caráter de Deus. Então a surpresa dessa passagem não é Deus matar Ananias e Safira por causa do seu pecado. Porque às vezes nós focamos nessa passagem, lemos essa passagem e ficamos indignados, porque Deus matou Ananias e Safira. Porque eles mereciam. O choque dessa passagem deveria ser esse. Por que Ele ainda não me matou? Porque eu também sou feito do mesmo pó que Ananias e Safira. Eu também sou um mentiroso, eu também sou um hipócrita,
Eu também sou tudo isso aqui. A parte da graça de Deus, a parte do Espírito Santo que habita em mim, eu sou muito pior que isso aqui. Então, a pergunta que fica é: por que Deus não nos matou a todos nós? Aí a gente começa a mudar o quê? A perspectiva. Quando nós começamos a olhar as circunstâncias a partir da perspectiva de Deus, as coisas mudam para nós. Tem aquela grande pergunta, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa pergunta é uma pergunta que está feita a partir do ângulo errado. Porque, biblicamente falando, se você usar o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3 e tantos outros textos, a pergunta que fica é: por que coisas boas acontecem conosco que somos maus? Porque o apóstolo Paulo deixa muito claro: não existe um justo, nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da graça de Deus. Todos. Então não há um justo, nenhum sequer. Aí a gente começa a entender, então, que o que nós merecíamos, por natureza, como diz Efésios capítulo 2, por natureza nós éramos inimigos de Deus, merecedores da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho é uma mensagem sobre o pecado. O evangelho é uma mensagem de transformação de vidas. É um convite a pecadores a se arrependerem e se voltarem para Deus, para o perdão dos seus pecados e para a transformação das suas vidas. Então essa passagem enfatiza a graça e a santidade de Deus. Deus é gracioso para conosco, mas nunca à custa da sua santidade. Um atributo de Deus não vai contra o outro. Deus é perfeito em todos os seus atributos. Deus, em Jesus, nos salva, nos perdoa e nos transforma. Você vem como você está, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te transformar. Aspergirei água limpa sobre vocês, e vocês ficarão limpos. Ele vai nos transformar. Ele vai nos transformar. E qual que é o resultado de tudo isso aqui? Por que então Deus mata eles? Por que toda essa severidade? Por que demonstração da sua santidade? Por quê? Qual é o resultado? O resultado nós encontramos no versículo 11 e no versículo 13. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar destas coisas. Versículo 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em autoestima. Grande temor veio sobre a igreja. Sobre a igreja. E dos que estavam fora, ninguém ousava se juntar a eles. Ninguém ousava se juntar a eles. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a igreja era atraente, ela atraía as pessoas. Aquela maneira de viver dos crentes atraíam as outras pessoas. Tantos são os relatos daqueles mártires que morrem no primeiro século, que morrem com uma paz que ninguém conseguia entender, e aquilo era atrativo para aquelas pessoas seguindo um paganismo, uma religião falsa, uma religião que não trazia consolo, que não trazia conforto em nenhum momento. Então, a coragem, a intrepidez com aqueles homens e mulheres enfrentavam a morte, era cativante, atraía o povo. O povo queria: eu quero essa paz, eu quero essa confiança que você tem, eu quero essa ousadia para a minha vida. Atraía o povo. Era a santidade de Deus, a santidade na igreja, a pureza da igreja. A igreja era diferente do mundo. E a igreja foi chamada para ser diferente do mundo. Porque existiam dois medos aqui. Por que eles não ousavam se juntar? Aqui no versículo 13. Porque eles admiravam, era atraente, mas eles não ousavam se juntar com a igreja. Por dois motivos. Primeiro, por temor de Deus. Esse Deus aí, ele não brinca com o negócio, não. Eu vou entrar lá, eu do jeito que eu sou aqui, eu vou morrer também.
Então existia um temor de Deus. Eles entendiam que se eu entrasse na igreja, se eu entrasse na comunhão desse povo que acredita nesse Jesus aí, os meus pecados vão ser confrontados e a minha vida vai ser transformada. Ou transforma ou morre. Tem duas opções. Então existia um temor de Deus, uma reverência com relação a Deus. Se juntar à igreja era algo aterrorizante. Espera aí, vamos ver se isso aqui dá, vamos pensar direito nisso aqui. Porque se Deus mata desse jeito aqui, imagina eu. Mas em segundo lugar, existia o medo da perseguição política. Porque você viu aqui, quase que esses capítulos que nós lemos aí, 3, 4 e 5 aqui, é a mesma coisa. Pregação do evangelho, cadeia. Pregação do evangelho, cadeia. Pregação do evangelho, ameaça, perseguição. Eu não sei se eu estou preparado para esse negócio aqui, não. Então existia um medo de Deus e existia um medo da política, existia um medo das autoridades. Não, eu não sei se Deus vai me matar, eu não sei se as autoridades vão me matar. Qual vai ser? Então existia um medo de entrar e fazer parte desse grupo. Mas a vida deles era algo cativante, a vida deles era algo que a gente nunca viu em nenhum lugar. A vida deles era diferente. E eu quero, mas eu não consigo, eu quero, mas eu tenho medo. Então eles observavam de longe. Mas aí no versículo 14, existe uma coisa que é fascinante. No versículo 14, a NVI traduziu dessa maneira: em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram acrescentados. Mas talvez uma tradução mais literal do que o texto grego está nos dizendo, e o texto grego é um pouquinho diferente do que a NVI tentou colocar aqui. Se eu posso tomar a permissão e traduzir isso aqui do original de uma maneira mais perto do texto original, o texto original diz assim: mais do que nunca eram adicionados homens e mulheres que criam no Senhor. Mais do que nunca eram adicionados homens e mulheres que criam no Senhor. Mas espera aí, Rodrigo, eles não estão com medo? Mas espera aí, Rodrigo, eles não estão com essa na nossa cabeça de ser morto de um lado ou do outro? Apesar do temor de Deus, e apesar do terror das autoridades, e da perseguição, e da possível morte, apesar de tudo isso, mais do que nunca, eram adicionados homens e mulheres que criam no Senhor. Apesar disso, da severidade, apesar do temor de Deus, a igreja explodia em crescimento e nada segurava. Então, a pergunta que fica não é por quê? Se essa era a situação, se eles tinham medo de qualquer jeito, como que a igreja explodia em crescimento? Porque, aliás, Rodrigo, se você ficar continuando pregando sobre santidade, e perdão de pecados, e pecado, e santidade, e Deus, se você ficar continuando pregando essas coisas, Rodrigo, a igreja vai esvaziar. Porque isso não é muito popular nos nossos dias. Você tem que se adequar ao tempo que você está vivendo. Porque as pessoas hoje não querem mais esse tipo de pregação. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que apesar de tudo isso, porque era exatamente isso que os apóstolos pregavam: arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Apesar disso, a igreja explodia em crescimento. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus adicionava a sua igreja. Salvação é obra e única e exclusiva de Deus. O verbo aqui em português, em grego, é passivo. É Deus quem adiciona a sua igreja. Não é o homem, não são as nossas obras, não é o Rodrigo, não é o líder religioso, não é o Thales, não é o pastor da igreja. Quem adiciona a sua igreja é Deus. Salvação é obra do Senhor, quem abre corações, quem transforma vidas, quem convence do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho é ser fiel às Escrituras, ponto. Porque se nós pregarmos a palavra de maneira fiel, Deus vai trazer o seu povo. Deus vai trazer os seus eleitos. Deus vai operar no meio da sua igreja grandes maravilhas.
Segundo lugar, porque a igreja era completamente diferente do mundo. Existia um temor santo nas pessoas. Existia um temor, uma reverência para com Deus. Isso era santo. A igreja não adotava meios carnais para atrair gente carnal. Deixa eu repetir isso aqui para você. A igreja não adotava meios carnais para atrair gente carnal. Porque a única coisa que esses coaches e gurus de crescimento de igreja, cresça a sua igreja para 5.000 pessoas. De vez em quando eu recebo uns negócios desses que eu fico, de onde que vem um negócio desse? Satanás. Cresça a sua igreja para 5.000 pessoas. Em 30 dias. Eu só conheço um Deus que pode fazer isso aqui em um dia. E é quando a mensagem do Evangelho é pregada, e 5.000 homens ouvem, e são transformados pelo poder de Deus, através do seu Espírito, e se convertem a Ele. Não é pela... Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, já sei, eu tenho uma solução para a sua igreja. Qual é a solução? A gente vai ter que fazer isso aqui na igreja, vai ter que mudar algumas coisas lá. Esse seu discurso mesmo de ódio aí, vai ter que mudar. Porque senão não atrai ninguém. Essa é a primeira coisa que tem que mudar. Mas a gente pode mudar os negócios ali no... Talvez colocar uma fumaça aqui. O que você acha? Aí a fumaça vai entrando, e aí a gente entra com umas frases de efeito assim, a fumaça do templo, a fumaça enchendo o templo, e umas coisas assim. E a gente solta, sei lá, na fumaça umas figuras de anjo, um negócio meio doido. Aí a gente apaga as luzes, aí fica... O que você acha? Eu não gosto de falar o que eu acho. Então não existia essa necessidade que existe hoje em tantos lugares, porque eu não posso chamar isso de igreja, em tantos lugares, que eu tenho que adotar meios carnais para atrair gente carnal. Sabe qual que é o problema disso? Rodrigo, vamos fazer isso aqui. Rodrigo, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui lá. E isso aqui vai encher a igreja. Sabe qual que é o problema disso? Quando você adota meios carnais para atrair gente carnal, você tem que continuar usando meios carnais para manter essas pessoas carnais na igreja. E se tem uma coisa que eu não quero fazer, é pastorear bode. É pastorear bode. Ou pastorear lobo. Sabe por quê? Porque o lobo, você dá uma cajadada nele, ele se volta contra você e quer te morder. Agora a ovelha não, ela é dócil ao trato do seu pastor. Então isso é um tiro no pé para essas pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Nós não produzimos atmosferas espirituais para que a pessoa fique sentindo, eu estou sentindo a presença, e eu estou sentindo isso e aquilo outro. Nós não produzimos aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Salvação é obra de Deus, é Ele que acrescenta a sua igreja, e não é pelas nossas estratégias, não são pelos nossos meios carnais para atrair gente carnal. Nós somos fiéis às Escrituras, nós pregamos a palavra, e a palavra diz: arrependam-se e creiam no Evangelho, venham e tenham suas vidas transformadas. Essa é a mensagem. Então, depois disso, a partir do versículo 12, nós temos os milagres e as conversões aí. Milagres em massa, todos os que vinham, que eram atormentados por demônios, todo mundo era exorcizado. As pessoas doentes eram curadas. Mas por que acontece tanto dessas coisas? Por que isso acontece no começo da igreja? É tão claro, porque também acontecia no ministério de Jesus. E qual que é o intuito de tudo isso? O intuito de tudo isso é isso: testificar de que a mensagem dos apóstolos provinha de Deus. Essa é a razão dos milagres. O milagre não é um fim em si mesmo, o milagre é um sinal que aponta para algo maior, o milagre aponta para Cristo. Então foi dado à igreja, aos apóstolos do primeiro século, fazerem esses milagres. Por quê? Porque eles estavam... nós não temos Bíblia ainda, nós não temos Novo Testamento ainda, nós temos só o Antigo Testamento.
Então aquilo era a maneira com que Deus testificava de que aquilo que eles estavam pregando é a verdade, de que eles eram os representantes de Cristo. Era essa a razão. Ah, mas e nós hoje, Rodrigo? Nós hoje temos a igreja, que é o próprio sinal da graça de Deus. Porque a igreja sobreviver e estar aqui hoje é um milagre. Ah, mas e que nós temos mais, Rodrigo? Nós temos todos os relatos da palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Santa, inspirada, verdade em tudo o que ela afirma. Nós temos isso, e isso aqui nos é suficiente. Agora, estou falando que milagres não acontecem? Não. Deus pode fazer milagres? Pode e faz. Porque eu posso compartilhar, e eu sei que você pode compartilhar de milagres na sua vida. O que eu estou dizendo é que os tal chamados apóstolos de hoje, eles não têm veracidade, eles não têm base bíblica para afirmar o que eles afirmam. Os apóstolos cessaram no primeiro século, nós tivemos os 12. E é lógico o apóstolo Paulo, como aquele que nascido fora de tempo. E aí, a partir do versículo 17, nós temos as perseguições. O que acontece? Qual é o resultado de se obedecer a Deus? Qual é o resultado de pregar o evangelho? Qual é o resultado de tudo isso? A perseguição ou sofrimentos. E aí o que acontece com os sofrimentos os sofrimentos eles vão revelar os nossos deuses. Quem são os nossos deuses? Os sofrimentos sempre vão nos revelar quem são os nossos deuses. Porque o que é o sofrimento, senão a perda de coisas que nós amamos? E aí nós sabemos se essa coisa que nós perdemos é o nosso Deus ou não, dependendo da sua resposta no meio do sofrimento. Porque quando certas coisas são tiradas de nós, o que nós fazemos? Nós fazemos essa pergunta: do que me adianta servir a Deus? Mas quando nós continuamos servindo a Deus, apesar dos nossos sofrimentos, nós nos chateamos, nós caímos, nós choramos, nós nos lamentamos, nós nos decepcionamos, mas nós não tiramos os olhos de Cristo, porque Ele é o nosso Deus e a nossa fonte diária de alegria. Ele é e nada mais. E se o seu Deus é qualquer outra coisa que não é o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os sofrimentos vierem, você o abandona. Mas quando os sofrimentos vierem, você também não obedece. E como que eu sei que Deus é Deus dos apóstolos aqui? Porque se você prestou atenção numa coisa, eles estão presos. O anjo vem, e estão presos por quê? Porque estavam pregando. O anjo vem, e que é uma ironia, o anjo lá, porque os saduceus não acreditam em anjos. Isso que é uma ironia do texto, se você não pegou isso. Então a ironia é que o anjo vai lá e abre a cela, e o anjo tira ele de lá. Os saduceus não acreditam nisso. E o que o anjo fala para eles? Não, vão embora, que o negócio ficou ruim aqui para vocês. Deu ruim. Vaza, vai para outro país, sei lá o que você vai arrumar. Mas sai fora, que o negócio não está bom aqui em Jerusalém, não. O que o anjo fala para eles? Voltem e continuem pregando. Mas imagina você, no lugar dos apóstolos, o que você vai falar? Ô anjo, eu não sei se você viu o episódio de ontem, mas ontem a gente estava pregando, e hoje a gente está na cadeia, de novo. Você quer que a gente volte lá de novo? É isso aí mesmo, volta lá. Bom, você está mandando, a gente vai voltar. E aí eles voltam de manhã bem cedo e começam a pregar de novo o evangelho, o que vai trazer mais complicação para eles. Por quê? Porque a preocupação deles não é com a sua própria vida, a preocupação deles é com a vontade de Deus. A preocupação deles é em obedecer e cumprir aquilo que Deus ordena na sua palavra. A sua preocupação tem sido essa? Obedecer e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz? Ou você olha para alguns textos e fala assim, não, isso aqui não dá para obedecer. Por quê? Porque não faz sentido para mim. Se você obedece apenas aquilo que faz sentido para você na Bíblia, você não está obedecendo a Deus, você está se aconselhando com Deus. Deus não é seu Deus, Deus é o seu conselheiro. Ah, Deus, eu vou te obedecer aqui porque faz sentido. Não, mas aqui não vou obedecer não, porque não é prático, não é razoável obedecer um negócio desse aqui. Era naquele tempo, mas agora não faz mais sentido isso aqui.
Então, se você escolhe que você quer obedecer, você não está obedecendo, você está se aconselhando com Deus. Então os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Qual nome? Pelo nome de Cristo. Então, depois de tudo isso, eles voltam lá, eles pregam, e eles são de novo agora pegos pelo Sinédrio, agora são levados, e agora eles são açoitados para parar de pregar. Apanham em público. Eles são humilhados, é por isso que eles são humilhados, porque não fala apanharam. Não, eles são humilhados, porque isso aqui é uma maneira de humilhação. Eles apanham em público. Imagina quando você era criança, apanhando na presença de todo mundo. Seus primos, tudo, seus amigos, tudo. Se você já apanhou na presença dos seus amigos, você sabe o que é isso. Você foi humilhado na presença dos seus amigos. Era isso que eles estavam fazendo com eles, eles estavam humilhando. Bater em público era humilhação. Mas diferente de nós, se você voltar para o capítulo 4 também, eles estão sendo ameaçados e perseguidos no capítulo 4, certo? Vocês não falem mais esse nome, vocês não preguem mais esse evangelho, e lá. Aí eles vão e se reúnem como igreja, e o que eles começam a orar como igreja? Para serem livres das perseguições, certo? Não. Não, Deus, olha para essa perseguição que está vindo sobre nós, livra-nos das mãos deles. É isso que eles oram? Não. O que eles oram? Senhor, olha para a perseguição, olha para a ofensa deles, olha para isso tudo que eles estão fazendo, olha para as ameaças deles para conosco, mas Senhor, agora dá aos teus servos ousadia para pregar o teu evangelho com coragem. A oração da igreja nunca foi por sermos livrados dos sofrimentos, tanto é que essa teologia aí do deixados para trás, que Deus vai arrebatar para livrar da grande tribulação. Deus nunca livrou a igreja da grande tribulação, de tribulação nenhuma, aliás. A tribulação purifica a igreja. A tribulação mostra a força da igreja. A tribulação traz glória para o nome de Cristo, porque quando eles nos pegam e nos matam, eles veem que nós não cedemos. Eles veem que nós temos um que está no céu e governa tudo, e nós não tememos a morte. Nós não tememos aquilo que pode nos fazer o homem, antes nós queremos obedecer a Deus. Então, o resultado de tudo isso é alegria. Alegria para viver o evangelho de maneira autêntica e sem medo de ninguém. Sem medo de ninguém. Queria chamar o louvor para cá.